Fala galerinha, beleza? Então, voltamos lá, né? Dando continuidade a mais um videozinho. Então, lembrando que vocês continuam assistindo as aulinhas do Positivo, né? A gente tá fazendo um complemento aqui, agora com um pouco mais de vídeo, né? São 2 vídeos por temas. Então, vamos falar um pouco agora sobre a ciência e a arquitetura de Roma, né? Então, a arquitetura romana, ali na página 4 do CA, né, do livro de atividades de vocês, do CA, ali, o caderno de atividades, nós temos ali na página 4, ciência e arquitetura. Então é interessante a gente falar sobre a arquitetura porque a arquitetura romana ela tem uma influência grande grega também, e não foi diferente aqui com relação a essas construções que a gente pode ver ali nessas imagens. É interessante a gente dar um destaque, eu acho que é válido dar um destaque para esses aquedutos, que está na primeira imagem ali, né? Então ali diz, por todo o mundo romano os aquedutos abasteciam as cidades. No caso dos aquedutos, a arquitetura e a ciência se misturavam, visto que a obra não era apenas monumental, como também fundamental para a sobrevivência da população urbana. A construção de um aqueduto exigia grande conhecimento de engenharia. Sim, pensem, gente, que isso ele tinha que ter um conhecimento muito grande na ciência, vamos dizer assim, e na arquitetura, na engenharia, porque essa água ela era coletada no rio. Então esse aqueduto ele tinha que ter como é que fala, aqui estava o rio, então ele tem que ter ele capta essa água no rio ali, né? Ele faz essa captação da água no rio, e esse aqueduto levando, vai levando até a cidade ou o local onde vai ser dividido essa água, né? E para as casas ou para as fontes nas praças. Então pensem que ele tem que pensar muito bem nesse sentido, porque ele não pode fazer um declínio muito grande, senão a água vai com muita força, né? E também não pode fazer pouco, senão a água não chega. E a quantidade também que ele tem, que precisa de água, né? Então ela é como se fosse umas pontes assim aéreas, canalizando, né? Era uma canaleta, como se diz, é uma canaleta com a água, e ela vai como se tivesse tirado um, um cano com essa água do rio, que é uma água potável que eles tinham, né? Então todos os rios que tinham água potável na época fazia essa coleta de água para abastecer as cidades. Então as pessoas que eram melhor de condição recebiam essa água em casa. As pessoas mais simples, que não tinham essa água canalizada em casa, elas iam até uma praça onde tinha uma fonte, né? E faziam coleta e levavam até a sua residência. E assim tinha essa água para abastecer a sua residência e viver, né? Porque a água também é fonte de vida. Então, para subsistência, para sobrevivência, essa água era muito necessária. Então, não foi diferente nesse período de Roma. Só que é interessante pensar que naquela época, né, os romanos tinham já esse pensamento em desenvolver esse sistema, esse captação e distribuição de água, tá? É, então, assim, é interessante a gente pensar por esse lado, porque para aquele período é uma coisa muito, muito ousada. Porque esses aquedutos eles não eram 5 metros, 10, não, eles eram 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, assim, então pensem que tinha realmente que pensar muito e projetar muito bem isso para que não fosse uma coisa sem função ou não desse certo, né? Então é uma das obras assim que merece um destaque nesse período romano, nessa arquitetura romana. Então ali temos também algumas obras, né, que eram para mostrar poder, que no caso ali algumas obras no segundo quadrinho, vocês vejam na apostila de vocês, na página 4, tá, gente? A gente está seguindo aqui a página 4 do CA. Algumas obras tinham como objetivo a demonstração de poder. Sim, né? Era para mostrar que eles eram poderosos, então faziam esses monumentos enormes. Como era o caso do Arco do Triunfo, que é essa imagem ali,
os arcos dos triunfos, é, os arcos do triunfo, que relembravam a população das conquistas romanas, etc, etc, etc. Então sempre era como se, ó, nossas vitórias, esse é um monumento, toda vez que vocês passarem aqui, vocês vão lembrar como nós somos vitoriosos e assim por diante. Ali passando para frente, é, então ali, tem direito e literatura. Então é uma área bem bacana também, né? Porque os romanos se destacaram na área de direito civil, é, dos povos e natureza. Os códigos jurídicos foram registrados em latim, né? Era a língua que era registrado esses códigos. Discursos de caráter político e filosóficos do senador romano Cícero são exemplos de obras de literatura romana. Então, o Cícero era um verdadeiro crítico, na verdade, com relação a isso. Ele fazia uma crítica em relação ao governo, ao imperador, todo esse processo, mas utilizava muito a comédia, utilizava essas artes cênicas também para fazer uma sátira, uma brincadeira com relação ao que estava acontecendo. E o Cícero é um destaque nesse período também. Então as peças teatrais, principalmente as comédias, faziam críticas ao modo de vida romana e também abordavam temas políticos e religiosos. Então, sim, é uma maneira que eles tinham, de fazer uma crítica, talvez à religião, talvez a parte política. Então eles abordavam vários temas usando a comédia, para que não fosse uma coisa tão pesada. E o direito também, né? Então, os direitos e deveres das pessoas, os direitos dos povos e assim, a organização das cidades, né, romanas também era interessante. Tudo isso visto como uma organização sensata e muito organizado como era Roma também. Ali fala um pouco do Império da China também, na página 4, lá embaixo. Em 221 a.C. foi fundado o Império dos Qin. O primeiro imperador foi Qin Shi Huang, que tinha o objetivo de unificar os territórios chineses. Uma de suas obras foi a construção da primeira grande muralha para proteger seu império. Pouco restou da grande muralha dessa época, né? Sendo a maior parte dela reconstruída séculos depois. Então ali fala um pouquinho também da China, né, que também ela pertencia a esse período, e é interessante a gente falar da China porque a gente vai trabalhar um pouco também a China no 8º ano. Então vamos voltar a falar sobre a China, que é uma cultura maravilhosa, e a gente vai falar um pouco mais profundo assim sobre a China. Bom, gente, no 8º não, desculpa, no 7º. Então assim, essa foi um pouco sobre a cultura romana. Vocês precisam continuar assistindo essas aulas do positivo. Nossas lives também a gente vai falar mais sobre esse tema. A gente vai debater. Eu vou pegar agora o LD, né, que é o livro didático, para a gente conversar um pouco nas lives também. Que eu vou fazer no mínimo umas 2 lives sobre esse tema. Que é importante, tá? Roma, cultura, toda essa parte, império, república, tudo que a gente trabalhou até agora é muito bacana, é muito importante, e a gente vai continuar fazendo atividades sobre esse tema de Roma, tá bom? Então, termina aqui, esse é o segundo dos 2 videozinhos, né, sobre Roma e cultura, e no próximo o tema a gente volta com mais 2 videozinhos e até a próxima live. Valeu, gente. Um abraço a todos.